Bem-vindos ao domínio do Senhor Sombrio, onde cada relato é um passo em direção ao desconhecido. Mantenha-se alerta, pois o perigo se esconde onde menos se espera. Meu nome é Douglas, e conheci Fabrício desde que éramos crianças. O que vou contar é a história de como a ambição e a ganância destruíram a vida de alguém que eu considerava meu amigo. Fabrício sempre foi consumido pelo desejo de herdar a fortuna de seu pai, Paulo. Ele acreditava que a riqueza era seu direito, e nada faria ele mudar de ideia. Paulo era um homem de negócios bem-sucedido, conhecido por seu trabalho árduo e ética. Fabrício, por outro lado, via seu pai como um obstáculo em seu caminho para uma vida de luxo. A relação entre eles era fria e marcada por desentendimentos constantes. Fabrício achava que o pai estava apenas retendo o que era dele por direito. A ganância de Fabrício começou a crescer com o tempo. Ele passava horas planejando como poderia obter a fortuna de Paulo, ignorando completamente o custo de seus desejos. Cada desavença com o pai o alimentava, levando-o a um caminho cada vez mais sombrio. Fabrício falava frequentemente sobre como merecia o dinheiro e como o pai estava impedindo-o de viver a vida que sempre quis. Em uma noite chuvosa e silenciosa, Fabrício estava andando pelas ruas desertas, iluminadas apenas pelos lampejos de relâmpagos que cortavam o céu. O som da chuva misturava-se com seus pensamentos atormentados. Ele estava decidido a encontrar uma maneira de obter a herança de seu pai, não importando o custo. O desejo de riqueza o consumia completamente. Foi então que, em um beco sombrio e úmido, Fabrício ouviu uma voz baixa e sussurrante, que parecia emergir das profundezas das sombras. A voz prometia realizar todos os seus desejos, e a tentação era grande demais para resistir. Seguindo a voz, ele encontrou uma figura encapuzada, que ofereceu a ele uma solução sinistra para seu problema. A figura no beco estava coberta por sombras. Sua presença era aterrorizante. O ar ao redor dela parecia vibrar com uma energia fria e maligna. Fabrício, com o coração acelerado, se aproximou da figura misteriosa. A voz da figura parecia ecoar como um sussurro sinistro, fazendo o sangue de Fabrício gelar. Você deseja tudo o que seu pai possui, não é, Fabrício? A figura perguntou, sua voz soando como se viesse de um lugar profundo e sombrio. Fabrício sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Ele hesitou por um momento, mas a ganância em seu coração era tão grande que o impedia de recuar. Eu quero a fortuna de meu pai, Fabrício respondeu com uma voz trêmula. Qual é o preço? Sua alma. A figura revelou, mostrando um pergaminho antigo com letras escritas em sangue. O contrato parecia brilhar com uma luz sinistra. Fabrício sentiu um peso crescente em seu peito ao ver o contrato. Assine este documento e toda a riqueza de seu pai será sua. O medo e a tentação lutavam dentro de Fabrício. Ele olhou para o pergaminho com olhos fixos e, com a mão trêmula, assinou seu nome com sangue. A figura desapareceu nas sombras, deixando Fabrício sozinho, mas agora com uma nova sensação de poder e um futuro sombrio que começava a se desenrolar. Nos dias que se seguiram ao pacto, algo estranho começou a acontecer com Paulo. O homem que antes era vigoroso e cheio de vida começou a deteriorar-se rapidamente. Sua saúde parecia estar sendo consumida por uma doença misteriosa e implacável. Fabrício observava com um misto de curiosidade e satisfação, embora sentisse um medo crescente. Os médicos foram chamados e ficaram perplexos. É como se algo estivesse drenando a vitalidade dele. Um médico comentou, observando a rapidez com que Paulo estava se enfraquecendo. Fabrício sabia, no fundo, que o pacto estava funcionando, mas não esperava que o preço fosse tão alto, tão rapidamente. Paulo, o que está acontecendo com você? Eu perguntei, preocupado com a deterioração do meu amigo. Fabrício observava, uma expressão fria e calculista em seu rosto. Você parece tão distante. É um mistério, Fabrício respondeu com uma calma perturbadora. Mas você sabe, Douglas, a vida é cheia de surpresas.
Ele tentou manter a compostura, mas seus olhos traíam uma ansiedade crescente. À medida que Paulo piorava, a casa estava cheia de uma atmosfera pesada e opressiva. Naquela madrugada fria, Paulo sucumbiu à doença. Fabrício, agora com toda a fortuna que sempre desejou, começou a experimentar uma sensação crescente de inquietação. Algo estava profundamente errado, e o custo do pacto estava prestes a se revelar de maneira muito mais terrível do que ele poderia imaginar. Com a fortuna finalmente em suas mãos, Fabrício tentou se entregar aos prazeres e luxos que sempre sonhou. No entanto, algo estava terrivelmente errado. Ele começou a ser assombrado por pesadelos horríveis e visões perturbadoras. Em seus sonhos, o rosto de Paulo aparecia, distorcido e cheio de sofrimento, como se estivesse se contorcendo em agonia. As sombras da mansão, que antes pareciam um símbolo de sucesso, agora ganhavam vida própria. Elas se estendiam e se torciam de formas grotescas, como se estivessem se alimentando do desespero de Fabrício. Sussurros sinistros ecoavam pelas paredes, e o ar estava sempre carregado de uma sensação opressiva. Eu não consigo dormir. Fabrício me confessou em uma das nossas conversas, sua voz cheia de desespero. Meu pai, ele está me perseguindo em meus sonhos. As sombras parecem ganhar vida e se tornar reais. Seus olhos estavam arregalados de terror, e eu sabia que ele estava perdendo a sanidade. Fabrício tentava de tudo para escapar do tormento que o consumia, mas sua mansão se transformava em um labirinto de terror. As paredes pareciam pulsar com uma presença maligna, e cada sombra parecia esconder um segredo sinistro. À medida que os dias passavam, a maldição do pacto se tornava mais evidente. O dinheiro que Fabrício herdou não trouxe felicidade, mas sim uma série de eventos catastróficos. Negócios que ele tentou iniciar falhavam de maneiras inexplicáveis, e aqueles que tentavam se aproximar dele enfrentavam tragédias terríveis. A cada tentativa de usar a fortuna, algo parecia dar errado. Fabrício começou a perceber que o dinheiro estava impregnado com uma essência maligna. Cada centavo que ele tocava parecia se desintegrar, e aqueles ao seu redor eram atingidos por infortúnios terríveis. "O que você fez, Fabrício?" Um de seus amigos perguntou, devastado após perder tudo em um negócio arruinado. "Esse dinheiro está amaldiçoado. Você trouxe desgraça para todos nós." A desolação nos rostos dos que foram afetados pela maldição era palpável, e Fabrício estava consumido pela culpa e pelo medo. Fabrício tentou buscar ajuda, mas parecia que nada poderia reverter os efeitos devastadores de seu pacto. A mansão, agora um lugar de miséria e desespero, era uma constante lembrança da promessa feita e do preço que ele estava pagando. Na última noite de sua vida, Fabrício estava completamente consumido pelo medo. A mansão, que um dia foi símbolo de sucesso e riqueza, agora era um lugar de desespero absoluto. As sombras se estendiam, e o ar estava gelado com a presença da figura demoníaca que veio cobrar sua dívida. O contrato foi cumprido. A figura sussurrou em um tom que parecia vir do próprio inferno. "Sua alma é minha." Fabrício tentou fugir, mas as sombras o agarraram, puxando-o para a escuridão eterna. Seus gritos foram abafados pelo som da risada do demônio, que ecoou pelas paredes da casa até que o silêncio finalmente reinou. Quando a manhã chegou, a mansão estava vazia, sem sinal de Fabrício. Apenas um rastro de destruição permanecia, e a lembrança de um pacto demoníaco que custou sua vida. Agora, como testemunha do fim trágico de meu amigo, só me resta compartilhar esta história, que sirva como um aviso sobre as terríveis consequências de se mexer com forças além da compreensão humana. Que todos possam refletir sobre os riscos de se entregar à ambição desmedida e às forças que não podem ser controladas. Meu nome é Ricardo, e naquela noite eu jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando recebi o convite para o reencontro com os antigos colegas de escola, senti uma mistura de empolgação e nervosismo.
Fazia anos que não via aquela turma, e a ideia de relembrar os velhos tempos parecia perfeita. Quando cheguei à casa de campo onde combinamos, fui recebido com abraços calorosos e muitas risadas. Todos pareciam felizes em se reunir, e logo estávamos mergulhados em memórias e histórias que pareciam de outra vida. Mas então, algo estranho aconteceu. No meio da conversa, um de nossos amigos, alguém que conhecíamos bem, ou pelo menos achávamos que conhecíamos, começou a falar de coisas que ninguém mais deveria saber. Segredos que estavam guardados há muito tempo. Assuntos que nunca discutimos com ninguém além de nós mesmos. As palavras dele cortavam o ar, cheias de uma estranheza que deixou todos desconfortáveis. Como ele poderia saber? Minha mente começou a girar, tentando encontrar uma explicação. Mas quanto mais ele falava, mais o clima na sala mudava. Cada revelação trazia uma tensão palpável, e o desconforto rapidamente se transformava em algo muito mais sombrio. Os olhares ao redor da mesa ficaram desconfiados. O que estava acontecendo? Como ele sabia tanto? E por que estava contando tudo agora? Enquanto ele continuava a falar, comecei a sentir algo estranho no ar, como uma presença invisível que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Algo não estava certo. E então, pela primeira vez naquela noite, um pensamento assustador me passou pela cabeça. Será que ele era mesmo quem dizia ser? O mal-estar crescia, e eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos prestes a entrar em algo terrível, algo do qual não conseguiríamos escapar. A noite, que começou com risadas e nostalgia, rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Depois que nosso amigo, que agora mais parecia um estranho, revelou segredos que ninguém mais deveria saber, o clima entre nós mudou. A tensão era quase palpável. Todos ao redor da mesa ficaram em silêncio, processando o que acabaram de ouvir. Como você sabia disso? Perguntou Carla com a voz cheia de incredulidade. Ela olhava fixamente para ele, os olhos arregalados de medo e desconfiança. Ele apenas sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei de muitas coisas, Carla, mais do que vocês imaginam. A resposta foi como um soco no estômago. Aquela frase, dita com uma calma tão sinistra, fez o ar na sala ficar pesado, opressivo. Meu coração começou a bater mais rápido e eu percebi que todos estavam sentindo o mesmo. Algo estava profundamente errado. Isso não é normal, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Mas a sala estava tão silenciosa que todos ouviram. Ricardo está certo, disse Gustavo com a voz tremendo um pouco. Como você pode saber dessas coisas? A gente não se vê há anos. Isso não faz sentido. A resposta veio quase de imediato, mas de uma forma que não esperávamos. As luzes da sala começaram a piscar, como se algo estivesse mexendo com a eletricidade. Primeiro, foi só algumas piscadas, mas depois as luzes começaram a falhar de verdade, deixando a sala em momentos de escuridão total. Que merda é essa? Gritou Marcos, levantando-se da cadeira. O medo era evidente em sua voz. Antes que alguém pudesse responder, ouvimos um som. Algo que vinha de algum lugar dentro da casa. Era um arranhado baixo e constante, como unhas arrastando em uma superfície áspera. O som reverberava pelas paredes, ecoando em nossos ouvidos. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Carla, segurando o braço de Gustavo. Tem algo aqui com a gente. O arranhado parou e o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Todos prendemos a respiração esperando. Mas esperando o quê? Não sabíamos o que esperar, mas o medo nos paralisou. Foi então que ele, o amigo que antes parecia tão familiar, se levantou lentamente da cadeira. Vocês não deveriam ter vindo, disse ele com a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que nos congelou no lugar. Seus olhos, que antes pareciam normais, agora refletiam algo escuro, profundo, quase vazio. Agora é tarde demais. Eu não sabia o que fazer. A situação estava completamente fora de controle e o medo que eu sentia era tão real que mal conseguia pensar.
Mas uma coisa eu sabia: aquele não era mais o nosso amigo. Algo maligno e perigoso havia assumido o controle, e nós estávamos presos lá com ele, à mercê de um ser que não entendíamos. A tensão na sala era insuportável. As palavras ameaçadoras dele ecoavam na minha mente, e tudo o que eu conseguia pensar era em como sair dali. Mas algo que não conseguíamos ver, parecia nos manter presos naquele lugar. De repente, a temperatura caiu drasticamente. O ar ficou gelado, e uma névoa fina começou a se formar no chão, subindo lentamente e envolvendo nossos pés. Todos nos olhamos, desesperados por uma explicação, mas não havia nada lógico naquele momento. "Vocês estão sentindo isso?" perguntou Marcos, sussurrando como se tivesse medo de atrair alguma coisa. O medo estava claro em seus olhos. "Isso não pode ser real", falou Carla, tentando se aquecer ao esfregar os braços. Mas era real, e estava piorando. Foi então que os sussurros começaram. Baixos, indistintos, vinham de todos os cantos da sala. As palavras eram inaudíveis, mas carregavam um desespero que gelava a alma, como se estivessem nos avisando de algo terrível. "Vocês estão ouvindo isso?" Gustavo perguntou com o pânico crescendo em sua voz. Todos assentimos, mas ninguém sabia o que fazer. A situação já era assustadora, mas o que aconteceu a seguir nos deixou ainda mais aterrorizados. As luzes, que ainda piscavam de forma errática, começaram a se apagar uma a uma, até que a sala ficou completamente escura. Quando a última luz se apagou, ficamos cercados apenas pelos sussurros e pela névoa, que agora subia até nossas cinturas. "Isso é uma piada, certo?" Rodrigo tentou rir, mas o som saiu seco e sem vida. Todos sabíamos que aquilo não era uma piada. Estávamos sendo cercados por algo além da nossa compreensão. Então, um estrondo alto ecoou pela casa, como se algo tivesse sido arremessado contra as paredes. Logo depois ouvi um som que me fez gelar até os ossos. Passos pesados e rápidos correndo pelos corredores. Ninguém havia se movido. Estávamos todos paralisados no escuro. "Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo." Carla repetia, tentando se convencer de que não era real, mas o medo em sua voz era evidente. Tentei dizer algo para aliviar o pânico, mas parecia que minha garganta estava fechada. Os sussurros ficaram mais altos, mais intensos, até que de repente tudo parou. Um silêncio mortal tomou conta da casa. Foi então que percebi. Rodrigo, o amigo que estava conosco até agora, tinha desaparecido. Olhei ao redor, procurando por ele, mas não havia sinal algum. "Onde ele foi?" Gustavo perguntou com a voz tremendo. Ninguém tinha uma resposta. O medo se transformou em pânico. Se ele podia sumir assim, o que mais poderia acontecer? De repente senti algo, uma presença. Estava tão perto de mim que eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Virei-me lentamente, com o coração disparado, mas não havia nada lá. Pelo menos nada que eu pudesse ver. "Ricardo." A voz de Carla era quase um sussurro. "Tem algo aqui. Eu sinto. Está nos cercando." Foi nesse momento que a terrível verdade me atingiu. Não estávamos sozinhos. Algo, ou alguém, estava nos observando, brincando conosco, alimentando-se do nosso medo. E o mais assustador de tudo era que parecia que a casa, ou o que estava dentro dela, não nos deixaria escapar tão facilmente. "Precisamos sair daqui, agora!" gritei, tentando ignorar o frio cortante que envolvia meu corpo. Mas eu sabia, no fundo, que sair dali não seria tão simples. A casa, ou melhor, o que estava dentro dela, não nos deixaria escapar sem uma luta. A situação estava completamente fora de controle. Nossa única esperança era sair daquela casa maldita. Mas com o desaparecimento do Rodrigo, o pânico tomou conta de todos. A escuridão parecia se fechar ao nosso redor, densa e sufocante, como se algo estivesse nos observando de perto, esperando o momento certo para atacar. "Precisamos encontrá-lo", Marcos exclamou, com a voz tremendo de medo e desespero.
Ele não pode simplesmente ter sumido assim. Mas a verdade é que ele podia. E o que mais me assustava era pensar que talvez ele não quisesse ser encontrado. Ou pior, que ele já não fosse mais ele mesmo. Começamos a procurar, mas cada passo que dávamos dentro daquela casa fazia meu coração bater mais rápido, com a sensação de perigo iminente crescendo a cada segundo. Os sussurros tinham parado, mas agora ouvíamos outros sons. Coisas se arrastando nas paredes, passos que não eram nossos. E o mais perturbador de tudo, uma risada baixa e assustadora que ecoava pelos corredores. Eu não quero mais estar aqui, Carla sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava à beira de um colapso, e eu sabia que precisávamos sair antes que algo pior acontecesse. Foi então que, no fundo do corredor escuro, vimos uma figura se materializar. No começo, parecia ser o Rodrigo, nosso amigo desaparecido, mas à medida que se aproximava, algo estava claramente errado. Seus movimentos eram estranhos, quase como se fosse um boneco, e seus olhos estavam vazios, sem vida, refletindo apenas uma escuridão profunda. Você não é ele, sussurrei, sentindo o terror crescer no meu peito. Aquela coisa na nossa frente não era mais o nosso amigo. Era algo que estava usando o corpo dele como uma marionete, um boneco sem vida própria. Vamos brincar, ele disse com uma voz distorcida que não era mais a dele. Vamos brincar para sempre. Foi a gota d'água. Com um grito de puro terror, todos nós corremos na direção oposta, tentando desesperadamente escapar daquele pesadelo. Mas a casa parecia se estender infinitamente, como se estivesse brincando conosco, impedindo-nos de encontrar a saída. Ali, Gustavo gritou apontando para uma porta no final de outro corredor. Corremos como loucos, com o som daquela risada horrível nos perseguindo, e quando finalmente alcançamos a porta, não hesitamos. Abrimos e saímos, apenas para perceber que não estávamos mais dentro da casa. Estávamos do lado de fora, no meio de uma noite fria e silenciosa. Nos olhamos ofegantes e em estado de choque. Tínhamos conseguido escapar, mas a que custo? Nosso amigo estava perdido, e sabíamos que jamais o encontraríamos de novo. Ou talvez ele estivesse preso dentro daquela casa para sempre. Na manhã seguinte, ainda abalados pelo que aconteceu, tentamos entrar em contato com a família do nosso amigo, buscando respostas desesperadas. Foi então que descobrimos a verdade mais aterrorizante de todas. Ele havia morrido há mais de 1 ano em um acidente trágico. Como isso era possível? Quem ou o que estava com a gente naquela noite? A revelação nos deixou em choque. A pessoa com quem passamos a noite, aquela figura que brincou com nossas mentes e nos levou ao limite do desespero, não era o nosso amigo. E o pior de tudo, essa entidade maligna sabia tudo sobre nós, nossos medos, nossos segredos. A última coisa que ouvimos antes de correr para longe foi o eco distante daquela risada maligna, que parecia zombar da nossa fuga. E no fundo, sabíamos que o mal que enfrentamos não estava preso àquela casa. Ele nos seguiu, e mesmo fora dela, nunca estaríamos realmente seguros. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal Senhor Sombrio para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. E lembre-se, o medo é nosso companheiro constante.